Bom dia a todos. Como bem explicou o delegado Passi, esta operação, na data de hoje, ela é decorrência das apreensões acontecidas na casa e nos documentos de Zui Skornik, um operador com ligações com contratos da Petrobras. Isto é importante salientar, é um trabalho conjunto do Ministério Público Federal e da Polícia Federal nos desdobramentos e na análise desses documentos e de outras quebras que sucederam. É importante dizer que são duas linhas principais de investigação que esses documentos revelaram. A primeira delas envolve a pessoa de João Santana, da esposa Mônica, e a segunda linha envolve a descoberta de indícios envolvendo um grupo de funcionários e pessoas ligadas à empresa Odebrecht, que controlava empresas no exterior, controlava pagamentos no exterior. E essas duas linhas são as linhas principais decorrentes da investigação que nós estamos deflagrando hoje, a parte ostensiva. Em relação a João Santana, existe um pedido de prisão temporária, que não foi cumprido porque ele se encontra no exterior, e em relação aos demais envolvidos por parte da Odebrecht, esse grupo de funcionários, foi identificado indícios de que essa empresa vem sistematicamente retirando eles do alcance das autoridades brasileiras. Há indicativos de que a empresa, imediatamente após a deflagração de operação da Lava Jato, transferiu esses funcionários para o exterior. Os documentos hoje, eles são ricos. Poucas vezes na Lava Jato nós tivemos uma operação baseada em tamanha riqueza documental e espero, tão logo o doutor Moro retire o sigilo, vocês poderão ter um acesso e o detalhamento dessas operações, porque elas são bastante significativas. Em relação às investigações, nós esperamos que agora, com as buscas e apreensões efetuadas hoje, novos documentos apareçam e realmente comprovem os detalhamentos que nós já indicamos agora na entrevista. Obrigado. Bom dia a todos. Como o doutor Passi e o doutor Carlos Fernando, que antecederam, já esgotaram quase todo o assunto da operação de hoje, da fase de hoje, da fase 23, gostaria só então de fazer um fechamento da excelência do material que foi reunido nessa fase da operação, entre outras fases também ocorreram a excelência da reunião de materiais, tanto obtidos através de meios especiais de investigação, como também na varredura dos dados apreendidos, reunidos nas fases anteriores, né? É importante destacar que, com a verificação nossa da Receita Federal em cima desses documentos, nós temos uma via aí de mão dupla, vamos dizer assim. A Receita Federal tem apoiado o Ministério Público Federal e a Polícia Federal nessa investigação, fornecendo elementos para se juntar à persecução penal e ainda, logo em seguida, alguma deflagração de uma operação, como é o caso de hoje, como é o caso das anteriores, a Receita tem obtido, com autorização do Dr. Sérgio Moro, o compartilhamento das provas, dessas substanciais provas que estão sendo reunidas na investigação aí durante todos esses 2 anos, né? Nessa questão, abro um parênteses aqui para comentar o que foi divulgado na semana passada e que reforça aqui um dos principais focos aqui dessa investigação, que é uma das empreiteiras, e que, na semana passada, a Receita Federal divulgou o encerramento de algumas autuações fiscais relativas
especificamente ao ano base de 2010, de já abertas ações fiscais de 484 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas, né, dos quais, para 2010, algumas ações foram encerradas e lançado um valor entre tributos, multa e juros de 1 bilhão e 400 milhões de reais, dos quais não ficou bastante especificado isso na semana passada. Eu destaco hoje que uma dos maiores lançamentos, acima de 90%, envolveu empreiteiras, né? Que a Receita Federal distribuiu em 4 grandes núcleos as ações fiscais. Um dos núcleos, as empreiteiras, basicamente autuadas pela utilização desse material arrecadado na investigação, o conhecimento trazido pela investigação da Lava Jato. A questão importante de destacar, principalmente, que tais empreiteiras, que foram autuadas já praticamente em 90%, algumas empreiteiras em 90% desse lançamento da semana passada, um total de 1 bilhão e 340 milhões, o foco principal era pagamento sem causa ou despesa indedutível, que era a origem do recurso saído das empreiteiras, como pagamentos a terceiros, prestação de serviço, e etc., né? Então, esse foi o foco que nós adotamos, baseado realmente no material que está sendo, no conhecimento que está sendo trazido pela Operação Lava Jato, valioso material. E agora, com a operação de hoje, basicamente envolvendo movimentações no exterior, de offshores, algumas para pagamentos de serviços, né, recebidos no exterior em relação a serviços possivelmente prestados no Brasil e possivelmente valores estes à margem da contabilidade dos entes envolvidos. Então, já, com certeza, esta fase trará novos elementos para a Receita Federal nesse compartilhamento. Bem, eu acho que agradeço aí a participação e vamos às perguntas, né? Deixa eu só esclarecer uma situação com relação ao momento da operação. Talvez chame a atenção de vocês que a operação foi deflagrada hoje com 5 alvos no exterior. Além do fato de ter se identificado uma estratégia de tentar blindar os funcionários, principalmente os funcionários da empresa, a investigação vinha sendo preparada há algum tempo, mas foi aí atropelada por algumas reportagens que foram publicadas envolvendo o caso João Santana. E a partir daí a gente começou a ter que sopesar aí qual seria o melhor momento e não perder o conteúdo probatório que se esperava encontrar. Havia uma previsão do retorno do casal para o Brasil no sábado. Por algum motivo desistiram do retorno e não havia como adiar a operação para não acabar aumentando o prejuízo pela demora. Os 5 devem entrar em difusão vermelha em breve para procura e captura no exterior e vamos esperar que talvez pelo menos alguns deles se apresentem espontaneamente. O senhor Marcelo Odebrecht também está sendo trazido agora, deve estar chegando na superintendência já agora, retornando e vai ficar custodiado aqui enquanto essa investigação estiver sendo concluída. Todo o material que diz respeito a essa fase relacionada ao Odebrecht não tem relação com a ação penal que está em estágio bem avançado, que está para ser concluída em breve. Isso vai ser provavelmente objeto de uma nova denúncia pelo Ministério Público, de uma nova ação penal. Detalhes aí sobre material que foi apreendido, sobre as buscas, nós vamos ter que passar um pouquinho mais tarde, porque está sendo muita coisa e vai demorar um pouquinho. Gostaria de acrescentar, já foi dito pelo delegado Passi, nessas investigações ficaram demonstrados indícios de que a empresa Odebrecht também possui envolvimento em pagamento de propina no exterior, mencionado especificamente a Argentina. Nós estamos trabalhando com outras possibilidades que os documentos nos revelam e nós estamos em contato com autoridades de diversos países para colaborar com as investigações
nesses países que auxiliam bastante também a Operação Lava Jato em si. Rafaela Moron, Rádio CBN. Eu tenho duas original desse contrato que teria simulado uma prestação de serviços com a esposa do senhor João Santana. Esses repasses, então, tanto da Odebrecht diretamente como através desse suposto operador, teriam qual finalidade real? Por que eles receberam esses valores? E a outra questão é que alguns veículos já divulgaram que, além dessa carta-contrato, essa operação teria sido deflagrada em razão de uma suposta mensagem de Marcelo Odebrecht, que ele estaria fazendo um alerta, o recado literalmente que foi publicado por alguns veículos, alertar para o risco contra a Suíça chegar na campanha dela. Isso teria chamado a atenção dos investigadores, queria confirmar se de fato essa mensagem de Odebrecht existe e também por que eles teriam recebido esses valores na realidade. Quanto à mensagem do celular do Marcelo, a mensagem existe, mas para a nossa investigação a gente se ateve principalmente ao conteúdo das mensagens que faziam referência à feira. Agora a gente espera, o Marcelo está sendo trazido para a superintendência para, se quiser, esclarecer de novo o que ele quis dizer, não só quando ele usava a feira, mas, por exemplo, essa frase que você citou. Quanto à finalidade dos contratos, a Receita nos ajudou em levantar esses números do que a João Santana, a Polis e Mônica recebiam no Brasil, e eles recebiam basicamente pelos serviços prestados em campanhas eleitorais. São valores... Ele recebeu valores que a gente identificou de campanhas de 2010, presidencial, isso no Brasil, declarado e tudo. Em 2014, campanha presidencial, recebeu 2012, se eu não me engano, do atual prefeito de São Paulo, e, se eu não me engano, campanha municipal de 2008 também. Isso são valores declarados, são valores que ele recebeu legalmente, tudo leva a crer no Brasil. Então, a gente trabalhou com a hipótese de que, se ele receber, uma hipótese para ele receber valores no exterior seria pelo serviço que ele prestava no Brasil. A gente espera que as buscas de hoje revelem e esclareçam ainda mais o porquê do pagamento, só que chamou muita atenção porque uma pessoa que recebe tantos recursos no Brasil legalmente precisaria esconder valores significativamente menores. Digamos, a gente percebeu que em 2012, 2013, ele recebeu quase 50 milhões de reais no Brasil, porque ele precisaria esconder valores, digamos, 10% desse valor em recebimentos no exterior. A gente trabalha com a linha de que é pela sua finalidade ilícita dos recursos que foram repassados para o exterior, mas a gente ainda está avançando e espera que a busca de hoje esclareça isso. Bom dia, Kelly, da Gazeta do Povo. Só um minutinho. Gostaria de acrescentar que os contratos indicam claramente uma origem ilícita e nós estamos investigando porque Juiz Cornic está envolvido na corrupção da Petrobras. Não só, então, portanto, nós estamos dizendo que pode eventualmente ser destinado a pagamento de serviços de Caixa 2, serviços prestados para a campanha de partidos políticos e de outras pessoas, mas também estamos dizendo que há um indicativo claro de que esses valores têm origem na corrupção da própria Petrobras. Isso é bom deixar bem claro, para que não se tenha a ilusão de que nós estamos trabalhando com Caixa 2 somente. Bom dia, Kelly, da Gazeta do Povo. A respeito das campanhas que o João Santana cuidou aqui em 2008, ele cuidou da campanha da Gleisi Hoffmann, prefeitura aqui de Curitiba. Eu queria saber se essa campanha também está sendo investigada, esses repasses de 2008 podem ser referentes a essa campanha. Inicialmente, queria deixar claro que a gente não está investigando campanha eleitoral. A gente só utilizou o fato dele receber recursos de campanha municipal, no caso você está falando da Gleisi, para traçar o perfil e a fonte remuneratória dele no país.
no caso, a gente identificou que a única fonte dele, e uma fonte da qual ele recebeu muito dinheiro, tudo que leva a crer no Brasil licitamente, foram as campanhas. A gente não está investigando a campanha de Gleisi nem a campanha de outras pessoas. A gente está investigando a origem ilícita dos recursos que ele recebeu lá fora, como bem frisado pelo doutor Carlos, o que tudo indica, até então, provavelmente originada de corrupção na Petrobras. Bom dia, Lenise Klenk, da Rádio Band News FM. Eu queria pedir, se for possível, ao delegado Igor, para a gente esmiuçar quem é quem na operação, quais são os mandados de prisão preventiva e temporária, né? Quem está no Brasil, quem está no exterior, só falou que a grande parte está no exterior. E aproveitar para insistir um pouquinho em que pesa essa investigação sobre crimes eleitorais, se ela entra nesse mérito, se a investigação chega a avaliar irregularidades eleitorais nessas campanhas citadas da presidente Dilma Rousseff, ex-presidente Lula, e campanhas municipais, principalmente para o Partido dos Trabalhadores. Tá, então eu vou só passar os números aqui, onde foi cumprido, o que não foi cumprido, o delegado passe, entra nos detalhes dos alvos aqui. Foram 6 mandados de busca na Bahia, 2 deles em Camaçari e o restante na cidade de Salvador. Lá foi cumprido também um mandado de condução coercitiva e um mandado de prisão temporária. A investigada aqui está sendo trazida para Curitiba. Havia ainda a previsão de cumprir lá ou em São Paulo, a prisão do senhor João Santana e da Mônica Regina, mas não se confirmou. No Rio de Janeiro, são 14 mandados de busca, sendo 2 deles na cidade de Mangaratiba e 2 em Petrópolis, o restante na cidade do Rio de Janeiro. 3 mandados de condução coercitiva, sendo que 2 deles foi cumprido e 1 não. Uma prisão temporária cumprida, uma prisão temporária não localizada e uma prisão preventiva já cumprida. Na cidade de São Paulo, 16 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão temporária, um cumprido e outro não, outro no exterior, uma coercitiva já cumprida. Vocês vão ver que na soma dos números aí vai dar uma diferença final, está dando 37 mandados. Na Bahia foram 6 e durante as buscas identificado material de uma outra empresa em que o juiz deferiu de última hora um mandado de busca, então são 7 mandados de busca na Bahia. Fecham 37 locais. São 40 mandados de busca, porque para as empresas do Grupo Odebrecht tem mais de um mandado em algumas das sedes, porque são mandados específicos, com objetivos específicos, para alvos específicos e provas também bem detalhadas. Sobre cada um deles. Tá. Eu devo frisar novamente, quanto à indagação, de que a gente não investiga a campanha, nem crime eleitoral, a gente não tem competência para investigar isso. A gente está investigando o dinheiro ilícito proporcionado pela corrupção na Petrobras e os destinatários dele. Nesse caso, identificou, que tudo leva a crer, que João Santana tenha sido beneficiário desse recurso. Até porque, ao longo das investigações, ficou provado que o partido, não diria o partido, pessoas ligadas ao partido, sejam eles diretores, no caso João Vacari, recebiam recursos da corrupção da Petrobras. Então, o que a gente está investigando aqui é nesse sentido. A gente não está investigando crime eleitoral sob hipótese alguma. Quanto a quem é quem, no caso aqui da investigação, as prisões preventivas a gente pediu do ex-vice Kornick, operador da Keppel FELS, o Fernando Miliasso da Silva, que é o funcionário do Odebrecht, que está no exterior, que a gente identificou também, ele um verdadeiro operador e controlador dessas contas no exterior. João Santana e sua esposa estão com mandado de prisão temporária decretado. Vinícius Veiga Borim, que a gente identificou como representante no Brasil dessas instituições financeiras da ilha de Antigua e Barbuda, que a Odebrecht tinha contas abertas em nome das offshores Cleanfeld
e Innovation. Então, ele era um representante dessas offshores. E na análise do material do Fernando, na fase de investigação, a gente viu que essa pessoa executava ordens de transferências bancárias relacionadas a essas contas no exterior. Ele também foi preso temporariamente hoje. Marcelo Rodrigues foi a pessoa que a gente veio identificar como a pessoa que assina aquele contrato que a gente teve, que foi apreendido, que é a cópia de um contrato firmado entre a Shell Bill, a empresa do João Santana e da Mônica no exterior, a offshore deles, e a Cleanfield. Então, é o único contrato que a gente tem até hoje da Cleanfield assinado. A gente conseguiu ligá-lo justamente porque ele é irmão de Olívio Rodrigues Júnior, que é a pessoa que possui aquela intricada ligação com esses funcionários, com o Fernando Miliasso, com o Luiz Eduardo Rocha Soares, que também é executivo da Odebrecht. Maria Lúcia Guimarães Tavares, que é a pessoa que criou aquela planilha que eu disse de controle de financiamento, que parece financiamento de campanha, do Marcelo Odebrecht, e também, inclusive, o que veio a motivar o nome da operação, foi batizada tão somente agora no fim da investigação, que a gente identificou que ela era uma pessoa, digamos, encarregada de controle de entrega dos chamados acarajés, como eram que os funcionários se referiam. E também foi decretada a prisão temporária do Benedito Barbosa Júnior, que é o vice-presidente da Odebrecht, basicamente porque os termos que o Marcelo usou naquela planilha, a gente vê uma similitude nos termos que o Benedito chegou a usar com o Marcelo em conversas em 2013 e 2014. Principalmente com relação à conta Itália, que eram termos que ele usava e que, inclusive, é o título daquela planilha. Então, foi mais indicativo de que o Benedito tinha ciência dessas atividades ilícitas executadas pelo grupo. São esses os personagens que têm prisões decretadas. Eu não sei exato o nome dele, é Benedito Barbosa da Silva Júnior, isso. Temporária, ele está no exterior, aparentemente.